Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, mais cedo eu falei com vocês que o Vasco está negociando, né, desde janeiro para uma renovação de contrato do Puma Rodrigues, né? O Puma Rodrigues hoje não é titular do Vasco, é um jogador reserva, mas, cara, com esse elenco, né, e com 3 competições aí a disputar nesse ano de 2025, né? O Vasco joga Brasileirão, joga a Copa do Brasil, joga também Sul-Americana, né? O Vasco não pode perder o lateral direito reserva, né? Até porque o Puma Rodrigues, ele, aquilo que eu sempre falo, né? Ele falha muito lá atrás, mas ele é um bom lateral na parte ofensiva. Além dele, o Vasco também negocia para renovar o contrato do Jair e do Paulinho, tá? E aí, irmão, fica aquela pulga atrás da orelha, aquela dúvida, né? Pô, renovar com o Jair, com o Paulinho, cara, que... Pô, vou te falar, irmão, não sei se eles vão conseguir recuperar o futebol ainda nessa temporada, né? Nem sei se eles vão um dia recuperar o futebol deles, né? Cara, depois de uma contusão no joelho, irmão, às vezes o jogador nunca mais é o mesmo, né? O Jair eu já dispensava, cara, porque o Jair já não é o mesmo, já chegou no Vasco sem ser o mesmo Jair do Atlético Mineiro de 2021. Então ele, irmão, esquece, eu não renovaria, tá? Agora, o Paulinho fez uma excelente, nem foi boa, né? Fez uma excelente temporada em 2023, ajudou muito o Vasco naquele campeonato, né? Aquele meio de campo ali, ele era dono do meio de campo em 23, 24 machucou. É um jogador que a gente pode pensar se vale a pena ou não com relação a essa renovação. O Vasco hoje trouxe uma atualização das situações médicas de alguns jogadores, tá? E aí eu vou ler aqui para vocês. Tietê, após lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, o atleta vem se recuperando e a expectativa é que na próxima semana inicie os treinos com grupo. Ainda não iniciou treino com grupo, tá? Na próxima semana vai iniciar treino com grupo, cara. Tietê certamente já está fora da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Estrela, o meia estrela. O atleta realiza treinos com o grupo com restrição apenas de volume. Ainda necessita ganhar força na perna operada, por isso alterna trabalhos de campo e indoor. Estrela ainda precisa de um bom tempo, tá? Para fortalecer a perna que operou. Então, irmão, Estrela tão cedo não vai jogar com a camisa do Vasco. Adson, a notícia é boa, tá? Segue em evolução, aumentando os volumes de treino com o grupo, ganhando condicionamento físico. Irmão, o Adson, sim, tá ganhando condicionamento físico e pode ser que esteja à disposição do Carille já na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos. Atacante David evolui muito bem no tratamento pós-cirúrgico de LCA, ligamento cruzado anterior do joelho, apresentando ótimos resultados em todos os testes realizados até aqui. O David, beleza, está seguindo aí com o tratamento, deve ficar à disposição do Carille, né, no meio do ano. Coutinho, o atleta segue em fase avançada de reabilitação e a perspectiva é que na segunda-feira esteja integrado ao grupo. Coutinho, então, existe sim, assim como o Adson, né, existe a possibilidade do Coutinho estar à disposição do Carille para essa estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Aí tem mais 2 aqui entregues ao departamento médico. Um deles é o Alex Teixeira, que está com quadro de conjuntivite. O atleta foi medicado e se recupera em casa, orientado pelo departamento médico. E o Léo Jardim, cara. Léo Jardim hoje nem participou do jogo treino, tá? Tá com dores no joelho esquerdo. Joelho, maluco. Só o que faltava, hein? Com dores no joelho esquerdo, o Léo Jardim faz tratamento. A previsão de retorno aos treinos com o grupo no início da próxima semana. Tomara que não seja nada, né?
Eu falei, cara, o goleirão é o jogador qualificado que a gente tem nesse elenco. Ó, São Januário já tá testando a iluminação nova, irmão, acabou boate, meu parceiro. Acabou boate, a Conmebol ordenou e o Vasco está executando aí essa melhoria nos refletores de São Januário, tá? Contratou uma empresa que cuida de 6 arenas de Copa do Mundo aqui no Brasil, tá? Para fazer essa melhoria aí nos refletores. Com relação ao Vasco e Flamengo, logo no início do Brasileirão tem Vasco e Flamengo. Pô, irmão, caramba, meu parceirinho, tomara que a história seja diferente. Esse Vasco e Flamengo é mando do Vasco, não vai poder ser no Maracanã, porque tem um evento religioso no Maracanã na Sexta-feira Santa. O jogo ocorre no fim de semana, nesse fim de semana da Sexta-feira Santa, tá? Não deve ter tempo hábil para desmontarem a estrutura do evento religioso, tá? Então o Vasco já está buscando outro local, o Vasco conversa com a PM para jogar em São Januário. Se não conseguir o ok da PM, Newton Santos, o Engenhão, é a primeira opção para esse Vasco e Flamengo. A segunda opção seria Manaus, a Arena da Amazônia. Meu amigo, o Vasco hoje jogou, tá? Joguinho treino contra o Boa Vista, 2-1 Vasco. O Vasco venceu, tá? Foram 2 tempos de 30 minutos e um tempo de 45 minutos, ou seja, 3 tempos, tá? 1 hora e 45 de jogo contra o Boa Vista. Foi 2-1, gols do Sforza e do Payet de pênalti. O que preocupa nessa situação toda? O Vasco, de novo, perdeu quando estava com o time titular, tá? Contra o Maricá, no sábado passado, o Vasco ganhou de 4-2, só que terminou o primeiro tempo com o time titular perdendo de 2-1. E aí, quando entrou os reservas, foi 3-0 para o Vasco, e aí no placar somado 4-2. Hoje o Vasco com os titulares perdendo para o Boa Vista, tá? E aí quando entrou os reservas, virou para 2-1. Meu amigo, Boa Vista joga a Série D do Campeonato Brasileiro. E de novo, tá? Depois de perder para o Maricá, agora os titulares perderam para o Boa Vista, que joga a Série D de Brasileiro. Cara, me preocupa, tá? Tá na hora do Carille mudar esse time, já viu que não dá certo, tá? Já viu que não tá dando certo nessa escalação, esse esquema tático para o time titular. O Vasco hoje começou com o Daniel Fusato no gol, não foi o Léo Jardim, já falei para vocês que ele tá machucado, tá? Paulo Henrique na lateral direita, zaga titular, aquela que eu adiantei para vocês, o João Vitor e o Maurício Lemos. Está na hora até, inclusive, de rever essa zaga. O Lucas Freitas estava bem, porque que barrou, tá? Então, provavelmente, tem que voltar com o Lucas Freitas, tá? Lateral esquerdo, Piton. Meio de campo, tivemos mudança, tá? E aí o Carille colocou o Souza de titular. Hugo Moura e Souza foram os 2 volantes. Cara, tomara que ele tenha visto que o Souza não serve nem como volante, nem como zagueiro. Esquece, manda o Souza embora. Pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Tá? Então foi Hugo Moura e Souza, tá? Que eu não aguento mais nem falar esse nome. Tá? E aí, o meio de campo completou com Garré e Nuno Moreira. Tá? Ou seja, aquilo que a gente já vinha falando, o Carille entende que o Nuno Moreira e o Garré não são atacantes. O Vasco contratou os 2 para atacante, mas o treinador está usando eles para meia. Tá? Cara, é loucura esse Vasco, tá? O Vasco carente em ataque, tá? Contrata atacante, os 2 atacantes contratados, o Carille tá jogando no meio de campo. Beleza, Garré e o Nuno Moura foram os meias, tá? Dessa partida contra o Boa Vista, com Verrete e Ryan na frente. Esse time perdeu o primeiro tempo pro Boa Vista por 1-0. Depois começaram aquelas trocas, né? Entra Sforza, entra Payet, entrou o Adson, muito bom, tá? O Adson entrou nessa partida, é bom para a gente já entender que o Adson vai estar à disposição do treinador Carille. Tomara que o Adson volte bem. Quando o Adson estava jogando antes de machucar, cara, ele estava muito bem, né? Estava muito bem ali pelaquele lado direito, estava ajudando muito o Vasco. Tomara que o Adson volte com bom futebol. Agora, irmão, sinal de alerta tá ligado. Primeiro, para mim, Maurício Lemos é banco. Nem vi o jogo, tá? O jogo não passou em lugar nenhum, tá? Mas o Lucas Freitas estava dando certo, tá? Ou barra o João Vitor. Agora, perder para o Boa Vista, perder para o Maricá, irmão, vai continuar com o mesmo time? Então tem que ver
né, o Carille tem que analisar se o Maurício Lemos é ou não o titular, é mesmo ou não o titular, João Vitor é ou não o titular, tá? Volta com o Lucas Freitas, que estava bem, tá? E essa questão de Souza no meio de campo, maluco, é sacanagem, tá? Outra coisa que ele testou também é Garré e Nuno Moura. E aí, vai dar certo os dois no meio de campo? Enfim, meu amigo, meu parceiro, essa temporada, cara do céu, essa temporada não tá começando legal, hein, meu amigo? Não tá começando legal, não, ó. O Monterrey do México sondou o Felipe Coutinho, tá? Querendo levar ele pro México. Mas é o seguinte, o jogador tem contrato com o Vasco até o meio do ano e o jogador quer ficar mais tempo no Vasco, tá? Inclusive, ele já pediu para os agentes dele negociar com a Aston Villa para ele ficar mais um tempo no Vasco. Ele não quer sair do Vasco mais, tá? Agora, tomara que ele jogue bola, né, irmão? Tomara que ele jogue bola, porque a gente vai precisar do Coutinho, meu amigo. Esse time não tá trazendo confiança pro vascaíno, irmão, de jeito nenhum mesmo. Queria saber algumas opiniões suas, cara. Se você concorda com esse teste do Carille, com Nuno Moreira e Garré no meio de campo, tá? Se você concorda com mais uma chance para o Souza, tá? Se você concorda que o Lucas Freitas deve voltar ao time titular, já que ele fazia boa temporada, tá? E queria saber também de você, se você acha que o Vasco deve ou não renovar o contrato com Jair e também com Paulinho. São muitas perguntas, meu amigo. Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!